Olá, boa noite! Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Metrópolis. Você está procurando boas opções de programas culturais? Pronto! Chegou no lugar certo? É ou não é, Cunha Júnior? Com certeza, Didi, boa noite. Boa noite. Pois é, o mês de outubro, olha, ele está bem generoso com a gente aqui. Para quem gosta, por exemplo, de cinema, de música, de exposições, nós vamos falar delas hoje por aqui. Eu sei que o Cunha não vai perder por nada, e você que acompanha o Metrópolis também sabe, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que já começou. São 360 filmes de 96 países que estão sendo exibidos em 24 espaços culturais aqui na capital. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos falar de um dos destaques da mostra, um filme que recebeu vários prêmios no Festival de Cinema do Rio. Olha só. Antônio, desliga essa música agora. Chega desses vídeos. Pedágio está na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E a gente recebe no nosso estúdio os premiados atores Maeve Jenkins e Cauã Alvarenga. Sabe o que o pessoal tá falando, Antônio? Que você tá um passo de virar um traveco. É isso que eu sou obrigada a escutar. Tem game novo na área. Assassin's Creed Mirage chegou e trouxe os elementos mais clássicos da franquia de volta. There's only one scene where we see sexual harassment happening in front of the camera. I see your legs. A cineasta e feminista Nina Menkes mostra como o olhar masculino está presente nas escolhas da indústria cinematográfica que explora o corpo da mulher. E a coreógrafa Elizabeth Finger investiga como os movimentos que parecem simples do cotidiano estão ligados às histórias da dança. Duas obras audiovisuais que nos fazem entender que o corpo fala. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo. E sendo corpo, nossa vida cotidiana, nossas relações com o mundo e com os outros estão repletas de gestos. Uma série documental que ajuda a gente a entender a história de 5 gestos. Gestos que estão na nossa vida, mas que também estão na dança. São histórias de corpos, de suas ações e transformações através dos tempos. E são também histórias de danças. Essa história começa lá atrás, em algum momento da minha trajetória como artista. Eu entendi que para eu poder fazer o trabalho que eu quero fazer como coreógrafa, talvez eu precisasse fazer outros projetos antes ou em paralelo. E aí um dia chega até as minhas mãos um livro, é da Isabelle Lunet e da Marie Glon, na verdade, são duas autoras, e trata desses gestos que a gente conhece, mas que a gente nunca olha para eles como gestos, né? Então são histórias de danças, né, e histórias de gestos no plural. Sobre duas pernas ou sobre outros apoios, a humanidade em algum momento se verticalizou e tem se mantido em pé. Você começa explicando pra gente e definindo a questão de ficar em pé, né? O gesto de ficar em pé. Em algum momento a gente entendeu que esse corpo bípede, que se apoia sobre duas pernas, é o corpo certo, né? Que o corpo reto é o corpo correto. Mas existe uma infinidade de outras posturas. Em algum momento a gente começou a olhar para esse gesto, o gesto de ficar em pé, como um gesto de honra, né? Como gesto, eu permaneço em pé, né? Apesar de tudo, estou aqui, estou em pé. Mas e quem não fica em pé? Quer dizer que não tem honra? Ideias estabelecidas que não fazem mais sentido. No início, havia o giro. Nas minhas peças coreográficas, eu sei que eu estou trabalhando com algumas explosões ou implosões de sentido. Então, como é que a gente se questiona sobre corpo, sabe? E como é que a gente até desiste um pouco dessa ideia de fazer sentido? Fazer com que as pessoas se deem conta disso, que a arte está muito próxima dessa vida cotidiana, dessa vida do todo dia. Na dança,
esses corpos, muitas vezes, que não são padrão, não são corpos padrões, não são aceitos também. Não são aceitos. Antes era impossível ver cadeiras de roda no palco, não era o lugar da cadeira. Não. O palco era o lugar do movimento, quem senta é o público. Né? A partir de um certo momento na história, a gente vai ter essa virada. Então, esses corpos também passam a ganhar visibilidade, protagonismo, então isso começa a aparecer na dança. Ainda de modo bem tímido, mas a gente está ganhando esse espaço. Em muitas danças com cadeiras, vamos encontrar os usos menos ordinários e mais inimagináveis desse objeto. Unir o cotidiano, que a gente chama de cotidiano, com arte, para você traz que significados, que sentidos e que outras relações ali? Eu acho que faz parte desse entendimento de que a dança não está separada da vida. A gente consegue entender que a arte faz parte desse mundo, desse aqui e agora. E não de um lugar muito distante e inacessível. Com o salto, podemos ganhar o céu ou percutir a terra, ultrapassar obstáculos, mergulhar no desconhecido. Se você é um corpo que vive a aventura de estar nesse mundo, então você senta, levanta, deita, gira, salta, ou você conhece esses... Se você não pratica, você conhece esses movimentos. Então é sobre você, é sobre mim, é sobre nós. Dança é sobre nós. Derrubando alguns paradigmas e levantando outros, cair como gesto-acontecimento faz parte das histórias de uma humanidade que vive entre construções e ruínas. When we see a shape like this, we know it means that this guy here is looking at this person over here who happens to be a woman. Haven't I seen you somewhere before? You started thinking it as a fiction film. I would like to know a little bit more how you directed your own documentary and think about what was important to show there. But as far as the structure of the whole film, this was very much created in very close collaboration with the editor, Cecily Rett. How are we going to prove this triangle? And the triangle, of course, is the visual language of cinema, sexual assault, sexual harassment and assault, and employment discrimination against women. The challenge of the film was, how do we connect this triangle, which was the whole point of my talk, but how do we make this strong argument and show really how these visual language fuels, contributes, to this way of seeing women. E aí ela é bem clara nos pilares, né? Que ela mostra assim, passa pelo objeto e sujeito. O que quer dizer que o nosso corpo é um objeto? É porque tem um sujeito. Esse sujeito está olhando. Em geral, esse sujeito é o homem. Como ele olha para o corpo feminino na vida, ele enquadra. Como ele enquadra, ele edita. Como ele edita, ele coloca dentro da história. Tá tudo ligado. Mas ela vai dissecando maravilhosamente para a gente falar: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Another thing that's very common is a female body on direct display for the audience without a specific person looking. This is just like general audience display. We look at in Brainwashed is how the way that you create the shot, the way you shoot people, can disempower them even if they are the main character. It's like, zoom in on the butt of some woman or pan up to her breasts and so on. But we usually think of that in terms of like commercials or music videos. But not too many people have noticed that this way of photography, where the woman is objectified, is used in the A-list movies, in your favorite movies. Rita Hayworth, of course, is in a bikini while everyone else is fully clothed. Metropolis, I think it's a masterpiece. Vertigo, I think it's a masterpiece. But at the same time, let's be aware that these films, which are in many ways brilliant and fantastic, these films do use a system of photography that disempowers women. Now, does that mean that you throw the whole film into the garbage? No. Let's just look at it and let's think about it.
So glamour, in my opinion, is a cover-up, is a veil, and is a sort of bait and switch for powerlessness. Que exercício que as pessoas talvez possam fazer até para começarem a mudar esse olhar? Eu acho que é exatamente isso, assim, pensar como que essa mulher está colocada. Ela é sujeito? Ela é objeto? Ela é coadjuvante? Segundo, como essa mulher entra? Como o corpo dela entra? Fragmentado, não é? Não é cota, é diversidade. Acho que diversidade é bom para todo mundo. Sabe, assim, diversidade é bom, diversidade no cinema, diversidade gastronômica, cultural, teatral. Então eu acho que quanto mais olhares diversos, melhor pra gente. I really do believe in the power of consciousness. What you put attention on does change reality. E agora é hora de falar de games. Assassin's Creed Mirage é o mais novo jogo da famosa franquia e promete levar os jogadores de volta aos elementos básicos das primeiras aventuras. O nosso repórter Cadu Novaes conversou com a atriz vencedora do Emmy, a Shohreh Aghdashloo, que dublou uma das principais personagens da Ordem dos Assassinos. Hello, Shohreh Aghdashloo, Emmy Award winner and voice actress in the new game Assassin's Creed Mirage. My first question, who is Roshan, your character in this game? A very strong lady who stands no matter what, who stands for justice. She's truly a representative of diversity. She's just one of those hidden ones that doesn't mind to put herself on the first line, put her life in danger for the good of the others. What are you doing? Don't think. With the games, we, the actors, the voice artists, also act, but we're limited to a box. But in order to be able to make it real, to make believe, we need to project, we need to whisper, we need to, and a lot of these work really well with movements. For example, if I want to slap someone, I go, "You bastard!" I need to act it out. You are not the first to walk the shadows broken. Pour your pain into the brotherhood. We are messengers of justice, and not the final judges. And a very important question, are you a gamer? Did you know about the Assassin's Creed franchise? Yeah, I wasn't before, but now I am. I can't wait for it to come out and play with it. There's a gentleman who helps me with my social media, so-called social media manager, and I keep asking, I keep telling him, I said, when is it ready? I want to play with it. And he goes, you don't even know how to play it. You just wait for it to come out. He said, you're going to teach me how to play it. I'm just dying to play it because I want to see how it feels. The stage is yours, Basim. Vocês pegaram a minha cara de assustada agora. Vamos falar mais de arte. Você sabia que uma obra do brasileiro Emiliano de Cavalcante, que ele mesmo vendeu para um colecionador há quase 100 anos, está finalmente apresentada ao público? Pois é, a pintura é Carnaval, que é destaque da exposição de Cavalcante 125 anos. Uma exposição que reúne telas pouco vistas do artista, justamente porque essas telas fazem parte de coleções particulares. Olha, é uma emoção para os amantes das artes visuais. Quer ver um pouquinho? A gente mostra um trecho antes do intervalo.
você, glamurosa, que cuida da pele, da alma. É o seguinte, se meu estojo de maquiagem estiver mexido de novo, vai ter pau. Me disse que você não foi vestida assim pra escola. Olha como você vai ao pedágio. Obrigada, boa viagem. Essa calça aqui é acochada no membro, mulher. Onde é que isso vai parar, Tiquinho? Eu não sei mais o que fazer com você, meu filho. Ah, essa é a Suelen, uma cobradora de pedágio que se envolve em atividades ilegais para quê? Para conseguir dinheiro e financiar a ida do seu filho, o Tiquinho, que a gente também viu aí, a um caríssimo curso de cura gay, que inclusive é ministrado por um pastor estrangeiro, meio famoso. Essa é a sinopse do filme Pedágio, da diretora e roteirista Karolina Markovics. E esse filme é um dos destaques da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que acontece até o dia 1º de novembro. É por isso que eu tenho aqui a Suelen e o Tiquinho com a gente. Na verdade, a Maeve Jenkins e o Cauã Alvarenga. Que bom recebê-los aqui no Metrópolis, gente. É um prazer pra gente, Didi. Bem-vindos. Obrigada. Bem-vindos premiados, né? Estão vindo da Mostra do Rio premiados. Como é que foi, Cauã, receber esse prêmio pra você? Foi uma surpresa muito grande. Muito boa e muito grande. E, cara, eu chorei quando eu cheguei em casa, porque quando a ficha caiu, eu chorei pra caramba. Eu até fiquei gripado por conta do... Eu não sabia disso, eu tô sabendo disso agora. Você chorou quantas vezes? Eu chorei, tipo, porque passou um filme na cabeça de tudo que aconteceu nessa semana e eu fiquei até gripado por conta disso. E tudo que aconteceu é bom? Muito bom. Tudo muito bom. Que bom tá fazendo essa parceria, vocês dois, e não é à toa que vocês ganharam o prêmio, porque essa mãe e esse filho e essa sintonia, né, a partir de temas tão difíceis, a gente vê na tela. Como é que foi pra você fazer essa parceria com o Cauã? Ai, Didi, é tão bom. Melhor coisa, assim, acho que uma das coisas que mais me dá prazer quando as pessoas veem o filme é falar... porque a relação dessa mãe e desse filho, porque quando a gente viu, seria tão fácil vilanizar essa mãe, tornar ela apenas uma mãe chata, enfim, e aí essa relação deles dois, então a gente ficou muito preocupada com isso quando a gente estava construindo, de primeiro existir onde é que tem algumas cenas, e eu não vou falar delas aqui para não dar spoiler, eu quero que as pessoas vão ao cinema assistir, mas tem algumas cenas que, para mim, cujo tema principal não é esse, mas onde eu vejo a história deles. Eu falo, bom, essa mãe e esse filho que, nesse momento da história, tem esse esgarçamento, essa dificuldade, essa diferença, né? Essa dificuldade dessa mãe de aceitar e enxergar esse filho, quem ele está se tornando. Mas você vê ali, olha, ali tem a intimidade deles, ali tem uma história... Olha o amor deles, assim, né? Então, e ela é uma mãe jovem, então acho que ela teve... Eu acho que eu me inspirei muito, inclusive, na mãe do Cauã, a Adriana. Vamos dar um beijo aqui pra Adriana. Nossa, minha xará! Minha xará. Então, a gente ficou construindo isso. Muitas vezes eu chamava ela no quarto do hotel, quando a gente estava em Cubatão, já, eu estava ali me debatendo com o texto, eu chamava a Adriana. Adriana, posso ir no seu quarto? Ou então você pode vir aqui? E a gente ficava, às vezes, estudando junto. Mas isso, assim, a gente se preocupou muito em construir uma relação de afeto, assim, de intimidade, para depois ir pro embate, né? Claro, porque tem uma tensão, uma escalada que a gente vai acompanhando. O Tiquinho é um jovem, o Tiquinho, eu gosto de você, mas o Tiquinho eu gosto também. Que jovem é esse? É um jovem também corajoso, né? Você não acha ele corajoso? Até demais. Porque enfrentar policial, coisas que eu... Ai, gente, deu spoiler. Não, mas esse spoiler vai passar, bem, pode tudo passar, bem. esse passa. O Tiquinho é uma coisa muito excêntrica. Eu gosto do Tiquinho, o Tiquinho é incrível. Ele é o contrário de mim. É o oposto do Cauã. Porque ele é muito espalhafatoso. Eu não consigo ser tão espalhafatoso assim. Eu sou espalhafatoso com as pessoas que eu conheço, mas não assim, público.
Mas eu gosto do Tiquinho é muito legal. Muito legal. Essa relação dos dois, é importante que essa relação esteja marcada, uma relação de amor, porque no meio dessa relação de amor, a gente vê o preconceito entrando muito cortante para fazer com que essa relação seja questionada, né? Exato, E essa mãe, mesmo jovem, é uma mãe que está sofrendo e pensando, se o meu filho realmente for gay, ele vai sofrer muito. Pra gente era importante ter essa dimensão do quanto a Suelen, na lógica, do ponto de vista dela, da maneira como a vida dela, os vetores que estão agindo sobre ela, de opressão, de necessidade de trabalho, de acordar cedo, de não ter tempo de elaborar algumas coisas, de não ter espaço de elaborar alguma coisa, de ser uma mãe solteira, né, Adriana? Ah, claro, né? Mãe solo, gente. Pois é, e assim, então, o que a vida, assim, o que a vida permitiu que ela enxergasse? Assim, no fundo, ela sabe que o filho dela é preto, periférico, ela sabe que estatisticamente esse menino vai ter menos chances do que uma série de jovens da idade dele. Então, no fundo, ela acha que ela precisa consertar, que ela precisa corrigir. Eu acho que ela sente muita culpa. As mães são muito julgadas, a gente sabe, especialmente também sem um pai. Então, tem tanta coisa agindo sobre ela que pra gente era importante que reforçar isso, assim. Ela não está fazendo isso porque ela não tem consciência do nível de violência, que é enorme. O nível de violência que ela expõe o filho, involuntariamente, eu digo, porque é fruto de uma ignorância também, sabe? De um desespero, acima de tudo. O desespero de criar o filho, de dar mais chances para ele num mundo que é muito cruel, muito perverso. E, para mim, a maior perversão, sabe, Adriana, está exatamente em como o preconceito da sociedade vai impedir a relação de amor desses dois. Sim. Porque é isso, né? É isso que acontece. E a violência que ele sofre por parte da mãe, sim, e quando ele entra nesse curso. O que eu fiquei um pouco impressionada, e aí a Carol deve ter conversado isso com vocês, é um curso que a gente sabe que existe, a cura gay, apesar do Conselho Federal de Psicologia condenar totalmente esse tipo de tratamento, é um tratamento que não existe, mas a gente sabe que esses cursos estão aí. Ela se baseou em alguém especificamente? As cenas do filme que a gente vê que são tão fortes, são cenas que as pessoas sofrem mesmo nesses cursos, gente? Assim, a Carol não foi fazer nenhum... Enfim, né? Ela enfim, seria até possivelmente uma estratégia, assim. Mas a Carol tem um mecanismo que eu acho muito fascinante, que ela mistura muitos elementos reais. Então, assim, ela fala muito, por exemplo, de falas de deputados hoje em dia. Por exemplo, um dia desse tinha um deputado na Câmara falando... dando nomezinhos dos órgãos genitais masculinos e femininos, aí dava nomes... ele queria entretenimento, né? O objetivo é sempre ridicularizar e tornar aquilo um entretenimento. E o resultado é patético. É absolutamente patético. Você vê um deputado, né, gastando o tempo dele na casa do povo para ridicularizar uma comunidade, né? Nesse caso, uma comunidade LGBTQIA+, e fazer daquilo um entretenimento também que vai ridicularizar alguém. Só que o resultado daquilo é patético. Então, a Carolina, aquele outro, o Nicolás, que botou a peruca também... Pelo amor de Deus, né? Então, assim, é tudo tão ridículo, tão risível e, ao mesmo tempo, tão doloroso, porque eles estão ali rindo de alguém, né? Então, ela se alimenta de todos esses elementos e ela decidiu que dessa cura gay, e aí tem a mão dela de esse flerte que ela faz sempre na linguagem dela, de absurdo, né? Ao mesmo tempo, com muitos elementos reais, porque algumas coisas... Tem algumas falas, inclusive, sei lá, o Exu Miri, que toma conta do corpo, não sei o quê, nananã, são falas que ela viu de pastores, né? Sim. Falando de fato aquilo. Então, ela se apropria de alguns elementos, outros ela deixa a imaginação dela... Sim. Então, ela faz essa mistura e ao mesmo tempo, toma a liberdade de criar, né, no imaginário dela, de fazer esse retrato com o objetivo
essencialmente, nesse caso, de apontar quão patético, quão absurdo, né? O nível de absurdo que a gente está falando. E a gente está falando de um nível de absurdo tão grande, e o filme entra nesse momento que a gente precisa que essa discussão aconteça, porque a gente, apesar de parecer ultrapassada, essa discussão está no Brasil. A gente acabou de ter a aprovação de um projeto de lei que proíbe, por exemplo, o casamento gay. Então, é uma discussão importante. Do ponto de vista de um jovem que está olhando para o mundo, está descobrindo o mundo, pensando em você, pensando no Tiquinho, essa violência de alguém apontar quem você deve ser, como é que você enxerga isso? Cara, eu enxergo isso com medo. Medo, porque eu sou preto, moro numa periferia e ver outros adolescentes sofrer isso é uma coisa que, tipo, eu não consigo imaginar, porque... É devastador, né? Com certeza. Isso é muito, muito triste para a nova geração de agora, que a nova geração de agora está tendo pais terríveis e cheio de problemas psicológicos, com traumas também, não só trauma dentro de casa, tem que sofrer trauma na rua, trauma na escola. E eu fui uma criança muito traumática, muito traumatizada com porque eu sofri muito racismo na escola por conta do meu cabelo, do meu black. Claro. Meu black era enorme. Não, você ser uma pessoa de pele retinta no Brasil... É um alvo fácil no Brasil, é um alvo fácil. Genocídio preto no Brasil existe e está cada dia mais forte. E, pô, é uma coisa que me deixa triste, muito, muito, muito triste. E com dor no coração. É uma coisa muito triste, me deixa muito triste mesmo. É claro, né? E é algo que a gente precisa mudar, porque esse tipo de comportamento, esse tipo de violência... acarreta muitos problemas de saúde mental, né? Esse filme chega num momento que a gente também está discutindo isso. O que a gente está fazendo com os nossos jovens, né? Muito, Adriana, foi muito forte. A gente estava até falando aqui, né, nos bastidores, um pouquinho antes de começar a gravar, foi muito forte. E, ao mesmo tempo, que a gente lançou... A primeira exibição no Festival do Rio, que foi a estreia nacional, foi exatamente na semana... cuja aprovação desse projeto de lei, né, que tenta proibir o casamento homoafetivo. Tivemos também, exatamente no dia da nossa segunda exibição, infelizmente, o falecimento daquela influencer que tinha tentado fazer cura gay um mês antes. Eu vou colocar aqui cura gay com muitas aspas, tá, gente? Não existe cura quando não tem doença. Então, eu estou usando muitas esse termo aspas, exatamente. Porque é como ela é conhecida, mas não existe doença. Mas, enfim, então é um tema que está muito latente, foi muito forte para a gente viver isso nessa semana, mas também me diz o quanto o radar da arte é poderoso, né, e capta essas forças que estão agindo sobre o Brasil nesse momento da história. Nesse momento, e a gente precisa pensar sobre isso, falar sobre isso, protestar contra isso e ir ao cinema. E ir ao cinema, ver Pedágio, ver jovens talentos. A gente sabe que ele está no teatro desde sempre. Vamos acompanhar Cauã com muito amor e muita atenção. E a Maeve, que a gente acompanha sempre, uma das divas do cinema nacional. Vale a pena, gente. Tem que ver Pedágio, né, Cunha Júnior? Com certeza, eu já vi a Maeve no ano passado fazendo Carvão, também dirigida pela Carol. Agora estou louco para ver o novo filme. Breve. Estaremos no cinema. Estamos em ano de Festival Vídeo Brasil. O evento criado em 1983 por Solange Farcas passou a ser bienal nos anos 90. E o que nasceu para fomentar e difundir produções em vídeo virou uma plataforma aberta a múltiplas linguagens, com foco nos países do chamado Sul Global, como o Congo, de onde vem o artista Maisha Maene, que apresenta a obra Mulika. Metrópolis volta já já.
instrumental para todos os gostos. Esta é a quinta e tão aguardada edição do Sesc Jazz. E esse que vocês estão vendo aí é o baterista, compositor, produtor Makaya McCraven, que se apresentou essa semana na abertura do festival, Didi. Pois é, e o Makaya nasceu na França, mas foi ainda criança para os Estados Unidos e seguiu os passos da família na música. O pai é baterista de jazz e a mãe é flautista e cantora. Olha, neste show no Sesc Pompeia, o Makaya misturou música de vários trabalhos de sua carreira e rolou muitos improvisos, inclusive. Como ele mesmo disse para mim, a música acontece na hora. Ah, então a gente quer ouvir essa conversa com o Cunha Júnior e vocês conferem o papo na próxima semana aqui no Metrópolis. Aproveitem o Sesc Jazz, são 22 atrações nacionais e internacionais até o dia 5 de novembro. Entrem no site do Sesc porque restam alguns ingressos. Então vamos encerrar o programa com mais um pouquinho de Makaya McCraven. O que você acha? Topo. Tá bom. E a gente volta então na segunda-feira às 7h10 da noite, tá bom? Beijo. Beijos. Cultura e entretenimento? Pronto, você tá no lugar certo, Metrópolis Programa. Agora segue a gente, clique no sininho, dá um like e aí você fica por dentro de todas as novidades. Tô te esperando.